Olá, irmãos. Hoje é quinta-feira, 25 de março, e a gente está aí na segunda semana de confinamento, de quarentena, isolamento, tem tanto nome, distanciamento social. E confesso para os irmãos que a cada dia que vai passando parece que vai ficando mais difícil esse processo, e acredito que nós temos alguma coisa para aprender com isso. Nós acreditamos na soberania de Deus e que nada foge ao controle dele, e, portanto, acreditamos que Deus tem algo para nos ensinar. Mas não tenha dúvida nenhuma de que nós temos que reconhecer que estamos passando por uma crise, e essa crise precisa ser vencida. E acredito que o povo de Deus são aqueles que estão mais qualificados para vencer crises. Afinal de contas, nós temos recursos que os homens sem Deus não têm. Então, pensando nisso, eu fiquei durante de domingo até hoje pensando o que eu falaria para os irmãos. Hoje é quinta-feira, é dia de escola bíblica, e pensei em ministrar a lição online, ou gravar e transmitir e mandar para os irmãos, mas eu achei pertinente conversar com vocês um pouco hoje sobre crises, ou melhor, como vencer nas crises. Eu estava mexendo nas minhas coisas e descobri um texto de muitos anos atrás, lá no começo do meu ministério, e de alguém que escreveu como vencer nas crises. E eu não tenho a arrogância de achar que eu sei tudo, e que eu até poderia fazer um texto como esse aqui, mas eu quero usar esse texto do pastor João da Cruz Parente, que, que dá algumas lições de como vencer na crise. Então eu quero compartilhar com vocês. Eu estou gravando esse vídeo aqui do templo da igreja, sede já está aí, né? E depois eu vou publicar nos canais para poder chegar até vocês. Como vencer nas crises? Aqueles que são determinados para usar uma crise como uma oportunidade para voltar e recomeçar, fazer as coisas certas novamente, enquanto outros desistem. Então, para vencer na crise, há algumas coisas que nós devemos fazer, né? E uma delas é crer na possibilidade da vitória. A vitória, ela pressupõe luta. Então nós estamos na luta. Por outro lado, se estamos na luta, é preciso acreditar que essa luta vai passar, que nós iremos vencer. Obviamente que uma luta, ela pressupõe também que alguns às vezes ficam caídos pelo caminho, mas nós não podemos deixar de crer na possibilidade da vitória. Jesus disse que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Em Marcos, João 23, ou Marcos 9, 23, desculpa. Essa declaração de Jesus não deve ser entendida como uma promessa incondicional. Tudo não se refere a tudo que possamos imaginar. A oração da fé deve buscar a vontade de Deus. Então eu acredito que a vontade de Deus nessa situação que estamos vivendo hoje não é que fiquemos com medo de um vírus, mas é de que saiamos lá na frente crendo que a vitória veio, e que a vitória veio porque Deus quis, né? Uma segunda coisa que a gente deve aprender como vencer nas crises, além de crer na possibilidade da vitória, é que, estando em Jesus,
a vitória virá. Como eu disse antes, os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, eles têm recursos que o resto da humanidade não tem, ou que aqueles que não têm Jesus Cristo não têm. A Bíblia fala lá em João 8,37 que por meio de Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, nós precisamos estar consciente disso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Então, estando em Jesus, meus irmãos, com certeza a possibilidade da vitória é grande. Então, ao estarmos vivendo uma fidelidade ou uma vida de fidelidade a Jesus Cristo, temos garantido a vitória, inclusive sobre a morte, né? Não significa que alguém que é crente não vai morrer numa crise como essa, mas nós precisamos nos lembrar que por meio de Jesus nós somos mais do que vencedores. Também, para vencer a crise, nós precisamos manter a perseverança. É na vossa perseverança que ganhareis vossas almas, lá em Lucas 21:19. Então, manter a perseverança é algo que para o cristão deve estar mais do que claro. Aliás, nós temos vários versículos nos falando sobre isso, que a luta, que as dificuldades, que as provações é que produz perseverança em nossas vidas. Então, para o cristão, para o servo do Senhor, ser perseverante é a rotina, é o que é o nosso dia a dia. Nós temos o mundo, a carne e o diabo contra nós, e o único jeito de vencer isso é sendo perseverante. E nesse momento, nós temos um vírus e nós precisamos ter perseverança para lutar contra isso, né? Devemos nos engajar na mais intensa e fervente devoção a Cristo através dos meios da graça, ou seja, a oração, o testemunho, o estudo da palavra, a adoração, a comunhão cristã, a luta diária contra o pecado. Perseverando na verdadeira fé, o crente alcança uma vida eterna e triunfa em todas as circunstâncias. Para os irmãos da igreja de Jataí, eu tenho cultivado aquela rotina de orar de manhã e à tarde com vocês, no finalzinho da tarde. Tem sido muito bom para mim poder me comunicar com vocês por meio da oração. Mas pode ter certeza, irmãos, que não é fácil. É uma coisa boa, mas para ser pode parecer simples, mas é preciso perseverança. E no meio de uma crise sem perseverança, dificilmente a gente chega do outro lado, né? Obviamente que numa crise como essa, todo mundo está com medo, todo mundo se sente amedrontado. De novo, eu volto a dizer que o servo do Senhor tem recursos contra o medo que o descrente não tem. A Bíblia fala que o amor de Deus que está em nós lança fora todo o medo. Então, se você está com medo de ser infectado, de morrer ou alguma coisa em relação a esse vírus, peça ajuda ao Senhor. Essa é uma forma de vencer a crise. Clame a Deus, peça ao Senhor. Lá no Salmo 34, versículo 4 diz: eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Então, meu irmão, e até você que pode chegar a ver esse vídeo, saiba que Deus é a resposta para os nossos medos, né? No meio de uma crise, meus irmãos, para obtermos vitória ou para vencermos essa crise, nós devemos ser honestos. Nós temos ouvido falar de pessoas que têm majorado os preços, têm triplicado o valor, triplicado, tentando se aproveitar da situação. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 8:21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, uma atitude honesta no meio dessa crise, ela, além de nos ajudar a vencer a crise, ela vai trazer resultados positivos na vida daqueles que estiverem ao nosso lado. O procedimento honesto é uma excelente fonte de renda. A empresa que procede honestamente conquistará clientes fiéis. O empregado que anda em honestidade certamente estará sempre na boca
para receber aumentos salariais na boca, ou a ideia de estar sempre à vista para receber aumentos salariais e promoções e cargos. Então, no meio dessa crise, não vá na onda do jeitinho brasileiro e seja honesto, faça as coisas do jeito correto. Uma outra coisa que nós podemos fazer no meio da crise, para vencer essa crise, é aprender a ouvir conselhos. Lá em Provérbios 15, 22, sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. E quem tem acessado a internet tem visto o tanto de coisa que a gente escuta aí, e nós precisamos de fato de bons conselheiros, né? Então, com certeza a palavra de Deus é uma boa conselheira. Seu pastor, seus líderes, busquem ouvir os conselhos. Né? O livro de Provérbios frequentemente destaca a sensatez da procura dos conselhos dos sábios no tocante aos nossos planos e propósitos. Então, na multidão de conselhos há sabedoria. Então, busque conselhos. Uma outra atitude nossa para vencer essa crise é pratique a palavra de Deus. Eu tenho insistido bastante que não adianta apenas simplesmente carregar uma Bíblia de lá para cá, daqui para lá, ir para o templo ou alguma coisa parecida. Tiago 1,25 fala: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então eu sei que, pelo menos eu, estou tendo a oportunidade de ler a Bíblia nesse período, eu sei que o que Deus requer de nós é muito mais do que apenas uma leitura sistemática da Bíblia. O que Ele quer de fato é que a gente pratique a palavra do Senhor. Eu estou lendo lá o livro de Números agora também, e Deus o tempo todo falando: olha, isso será de estatuto perpétuo, todo o povo tem que fazer isso que eu estou mandando, que eu estou ordenando. Então, sempre a preocupação de Deus, se é que a gente pode usar essa expressão, ou o cuidado de Deus para conosco, é que a gente seja praticante da palavra. Lá em Isaías, uma outra coisa que nós podemos fazer para vencer a crise é esperar no Senhor. Isaías 40, 31, muito conhecido: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor é confiar nossa vida plenamente nas suas mãos. Significa depender dele como nossa fonte de ajuda e graça em tempo de necessidade. Que tempo mais propício nós estamos vivendo hoje para podermos esperar no Senhor, confiar nele, né? Espera, pois, no Senhor e confia nele. Nós temos vários salmos que falam disso. E, em último lugar, para o vídeo não ficar muito comprido, nas crises, mostre-se forte. Então, lá em Provérbios 24, 10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E eu pergunto: mas como que a gente pode se tornar forte no meio de uma crise como essa? A resposta, eu acredito que é simples. Nós nos tornamos fortes no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Então, como que nós podemos nos mostrar fortes no dia da crise? Confiando no Senhor. Angústias e aflições virão a todos nós em algum tempo, em algum momento da nossa vida. E quando isso acontecer, nós como crentes devemos nos fortalecer no Senhor, confiar nele como nosso refúgio, orar crendo na veracidade da sua promessa de que ele nunca nos abandonará. Hebreus 13, 5 é um texto que eu gosto de citar muito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, meus irmãos, e pessoas que estão vendo esse vídeo, a crise ela existe, mas eu posso dizer sem triunfalismo que a crise existe para ser vencida, para ser derrotada. Então eu vou recapitular aqui para nós, só para a gente fixar
Como vencer nas crises? Creia na possibilidade da vitória. Permaneça em Jesus e a vitória virá. Mantenha a perseverança. Se tiver com medo, peça ajuda ao Senhor. Seja honesto, independente do que você está passando, independente da sua dificuldade no meio dessa crise, não abra mão da honestidade. A Bíblia diz que Deus ele tem prazer, né, na honestidade, no peso honesto. Aprenda a ouvir conselhos, pratique a palavra de Deus, espera no Senhor e na crise se mostre forte no Senhor. Não é forte por si mesmo, porque por nós mesmos, irmão, a gente não consegue nada, mas nós podemos ser fortes no Senhor. Então, que nesse momento, quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado pelo Senhor no meio dessa crise, lembrando que a crise, nós precisamos ter as nossas ações no meio dessa crise. Com críticas ou não, o governo está fazendo a parte dele, nós estamos de alguma forma fazendo a nossa, mas uma coisa, eu estava vendo um vídeo agora mais cedo, de que a gente não pode simplesmente deitar e esperar as coisas acontecerem. Nós temos a nossa parte a fazer, eu quero fazer a minha e quero desafiar você a fazer a sua parte também no meio dessa crise. Então, que Deus abençoe você e que nos ajude a chegarmos o dia em que nós vamos olhar e poder dizer assim, foi bom ter passado por aquilo. Eu quero orar com vocês. Deus amado, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, e não estaríamos passando por isso se o Senhor não quisesse. E se o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem algo para nos ensinar. Então, Pai, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, ajuda-nos a vencer essa crise, que esses passos que ministramos aqui sejam um consolo para os teus servos, ajudando-os a vencer, ajudando a se mostrarem fortes, ó Deus, a confiar no Senhor e ser perseverantes, Pai. Continua conosco e nos ajuda, Deus, a usarmos essa crise como meio de propagação do teu evangelho, de levar consolo àqueles que não têm consolo. Fica conosco, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, e que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. É o desejo do pastor Hélio. Até mais.